Estamos de novo juntos para a partilha de sugestões e de propostas de leitura que eu considero fundamentais para sabermos como é que está o nosso movimento editorial e de que forma é que livros que têm saído recentemente, depois do movimento editorial ter conseguido ultrapassar a fase mais aguda e devastadora da pandemia, são livros que nos ajudam a perceber a realidade editorial, a realidade filosófica, científica e a realidade humana neste ciclo de transformação que ainda vamos ver onde nos leva e queremos saber em que medida é que também transforma a nossa vida cotidiana. Começo por vos sugerir a leitura de um livro extenso e, do meu ponto de vista, importante. É um livro com a chancela da tinta da China. Tem o título geral A Liberdade por Princípio, Estudos e Testemunhos em homenagem a Mário Mesquita. Mário Mesquita, número 2 da ERC, da estrutura que controla e acompanha a vida da comunicação social em Portugal. É uma das figuras mais importantes do jornalismo e do pensamento e também do ensaísmo ligado à ideia de liberdade de expressão e do saber partilhado. Mário Mesquita foi, em épocas diferentes, diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, é professor universitário, foi jornalista da República depois de ter sido estudante na Faculdade de Direito, onde nos encontramos e nos tornámos amigos, uma amizade que, para minha grande e profunda satisfação, se mantém até aos dias de hoje, sendo eu um leitor e um admirador seu, que considera que algumas das páginas mais importantes sobre a vida política, social e cultural de Portugal foram escritas por ele ao longo destas décadas. Este livro, em que se juntam muitos nomes e muitos textos de homenagem a Mário Mesquita por tudo o que ele representa e por tudo aquilo que a sua obra significa para nós, é um livro cuja leitura se sugere e se propõe, porque nos deixa e torna melhores e nos ajuda a conhecer melhor a sua obra e também o pensamento que lhe é contemporâneo. Um livro a não perder. Um outro livro com a chancela da Pergaminho é um livro de Jordi Naumann, que tem um tema e um título muito apelativos: A Filosofia para Crianças, como ensiná-las a pensar por si próprias. O autor é professor de Filosofia e Ciências Sociais e diretor do Departamento de Humanidades da Escola Sadako em Barcelona e dirige projetos educativos que são fortemente valorizados e louvados na Catalunha, mas que fazem todo o sentido para os leitores portugueses, sobretudo quando o tema central é a filosofia para crianças, como se deve falar dos temas filosóficos às crianças e partilhar com elas toda a inquietação, a carga interrogativa e também a sede de descoberta que caracteriza o pensamento filosófico desde a sua origem e também nos séculos de consolidação que marcam a sua evolução, tanto na Europa como no Oriente, que conhecemos menos que a realidade ocidental. Filosofia para crianças. Recomendação para um livro chamado Sem Retorno, com a chancela da Grácio Editor, que é escrito por Manuel Maria Carrilho, que foi Ministro da Cultura de governos de António Guterres. É um livro no qual, com a agudeza e a objetividade e serenidade do seu pensamento filosófico, deste homem que tem uma carreira académica brilhante, que se expandiu também para países como a França, é professor catedrático aposentado da Universidade Nova de Lisboa. Neste livro são abordados temas como pensar a pandemia, o impossível regresso à normalidade, a China de quarentena, viver com o vírus ou erradicá-lo, a economia, ciclos e impasses, a complexidade e os seus imperativos, a vida, um novo ídolo, a pandemização da cultura, miragens do ilimitado, os limiares da irreversibilidade, uma civilização viral, mundo finito, expectativas infinitas, viver em democracia ou em pandemia, explicar sem compreender. E que inclui ainda uma entrevista com o autor. Carrilho, apesar da adversidade, tem caracterizado a sua vida nos últimos anos e que também o tem condicionado do ponto de vista da produção filosófica e intelectual e até política em geral. É dos homens que sabem e gostam de pensar em Portugal e também por isso vale a pena ler este livro, que traz temas de uma inquestionável atualidade, que vale a pena encontrarmos nas páginas do seu livro,
que fica aqui como uma proposta de leitura, por mim, muito reforçada. Outra sugestão, com a chancela das edições 70, é um livro escrito por um grande filósofo francês, nascido em 1959, um livro que se chama Cosmos, uma ontologia materialista, e que é o primeiro volume de uma trilogia intitulada Breve Enciclopédia do Mundo, em que o autor propõe uma nova filosofia da natureza. O segundo volume, Decadência, já publicado pelas edições 70, apresenta a perspectiva de Onfray sobre a filosofia da história. Um grande filósofo contemporâneo, nascido em França, na Normandia, cuja leitura nos enriquece, valoriza e nos prepara para novas interrogações e novos desafios perante a filosofia, perante a vida, a natureza e também a nossa relação com os outros. Cosmos, uma antologia materialista, de Michel Onfray. Também das edições, e ainda das edições 70, um livro excelente, com mais de 450 páginas, História de Cinema. É uma obra coletiva coordenada por Nelson Araújo. É uma história de cinema que vai dos primórdios ao cinema contemporâneo e que aborda com um considerável número de fotografias aspectos e temas essenciais da produção cinematográfica contemporânea. Um livro fundamental para quem gosta de cinema e quer gostar mais, sabendo porque gosta e qual a razão da sua ligação com esta forma de expressão artística que tem vindo a evoluir e que no ciclo da pandemia se vai transformar ainda mais. História de Cinema, das edições 70.